Olá, todo mundo de qualquer lugar deste ou de outro mundo, muito prazer. Sejam todos muito bem-vindos, porque hoje é dia de relembrar. É que com a participação de vocês, meus queridos cosmonautas desta intrépida nave, o canal está crescendo e novos tripulantes estão chegando para entrar nesta nossa conversa. Por isso, eu vou abrir aqui um espaço para fazer um flashback de alguns vídeos antigos, lá do comecinho da minha história por aqui, para quem ainda não viu ou gostaria de rever, porque são assuntos interessantes e atemporais que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tudo bem que a produção era de centavos, mas a paixão sempre foi de milhões. Afinal, para ontem era o que tinha. Quando se fala em contos de fadas, a gente já pensa logo em histórias infantis, repletas de fantasia e encantamento, com romance, aventuras, finais felizes e lições de moral edificantes. E basicamente é isso mesmo que eles são, apesar de serem apreciados de maneira afetiva por pessoas de todas as idades. Mas e se eu te disser que nem sempre foi assim? Pois é, no passado, os contos de fadas eram histórias aterrorizantes, nada infantis. Até porque, historicamente falando, o conceito de infância é algo relativamente recente. As crianças só passaram a ser consideradas crianças de fato, com características e necessidades próprias, entre o final do século XVII, começo do século XVIII. Até então, as crianças eram tratadas apenas como adultos em miniatura, sem respeito algum à ingenuidade ou à vulnerabilidade características da infância. Nenhuma atenção especial era dedicada a elas. Tudo bem. Portanto, não havia nada especificamente criado para os pequenos, muito menos histórias. Tendo isso em mente, podemos concluir que os contos de fadas não surgiram para entreter as crianças. Segundo um estudo recente realizado pela Universidade de Durham, na Inglaterra, alguns contos de fadas famosos, como João e o Pé de Feijão e A Bela e a Fera, surgiram há mais de 4.000 anos. Tudo isso? Ou seja, mais de 2.000 anos antes de Cristo. Dá para imaginar histórias tão antigas que ainda hoje são tão relevantes entre os mais diversos povos, das mais variadas culturas? Como é belo este mundo! Mas o tom dessas antigas histórias foi mudando ao longo do tempo, ganhando características próprias ao contexto histórico de cada época específica. E é sobre essa diferença que eu vou falar hoje. Mas antes, já deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal para que ele possa crescer e mais pessoas entrem nessa conversa. Os contos de fadas são histórias milenares, passadas de geração para geração ao longo do tempo, com alterações para que fizessem sentido dentro da realidade e da moral de cada época. Na Idade Média, quando ganharam maior importância, essas histórias eram aterrorizantes, com passagens sangrentas, atos de extrema violência e finais nada felizes. O que era muito coerente com o contexto daquela época. A vida era dura, não havia conforto algum e a expectativa de vida era baixa. O medo dominava a maior parte da população, que vivia em situação miserável e sob domínio de rígida moral religiosa. Semanas vivendo com medo, finalmente capturamos a responsável por todo esse terror. Sem iluminação, a noite era escura e escondia perigos reais. Era preciso alertar as pessoas, principalmente os mais jovens e menos experientes, sobre os riscos de quebrar as regras ou sair da linha. Era um risco real. E era em reuniões ao redor de fogueiras, na escuridão da noite, quando havia uma pausa no trabalho diário extenuante, que essas histórias eram contadas.
Foi no século XVII, nesta época de trevas, que o termo contos de fadas foi registrado pela primeira vez pela escritora francesa Marie-Catherine Dunant. E para entender que o termo tem tudo a ver com a sua origem, basta lembrar que a palavra fada é derivada da palavra fatum, do latim, que significa fatalidade, destino. Ou seja, contos de fadas eram originalmente contos sobre fatalidades, portanto, nada a ver com coisas poéticas, fofas ou românticas, muito pelo contrário. Também foi no século XVII, neste contexto de medo e tabus, que esses contos assustadores começaram a ser registrados no papel para a posteridade por escritores. O mais famoso deles é o francês Charles Perrault, que viveu entre 1628 e 1703. Em 1697, ele lançou a primeira coletânea de contos infantis, inspirados na tradição oral e que não haviam sido documentados até então. A coletânea trazia 8 histórias: A Bela Adormecida no Bosque, Chapeuzinho Vermelho, Barba Azul, O Gato de Botas, As Fadas, Cinderela ou a Gata Borralheira, Henrique do Topete e O Pequeno Polegar. Desta forma, a literatura infantil como gênero literário nasceu com Charles Perrault, mas só seria realmente popularizada tempos depois, no século XVIII, na Alemanha, a partir dos textos de Jacob e William Grimm, que entraram para a história como os irmãos Grimm. Nós somos de Kassel, perto de Frankfurt. Eles são os irmãos Green. As pessoas falam deles em Malmsbury, são famosos. Eles reescreveram contos famosos como A Bela Adormecida, Branca de Neve e os Sete Anões, Chapeuzinho Vermelho, A Gata Borralheira, O Ganso de Ouro, Os Sete Corvos, Os Músicos de Bremen, A Guardadora de Gansos, Joãozinho e Maria, O Pequeno Polegar, As Três Fiandeiras e O Príncipe e o Sapo, entre tantos outros. Ao documentarem essas antigas histórias, os irmãos Grimm fizeram várias adaptações para torná-las aceitáveis ao pensamento cristão, que já era dominante na época. E para que fossem menos chocantes, cortaram as passagens que envolviam violência e abuso, e eram muitas. Oh, que coisa! Uma das mais famosas e polêmicas histórias da coletânea de Charles Perrault é Chapeuzinho Vermelho, que já sofreu inúmeras alterações ao longo do tempo na tentativa de enquadrá-la no contexto e no ideário de cada época. No conto original, Chapeuzinho é uma linda menina que usa uma capa com capuz vermelho, que precisa levar bolinhos para a casa da avó. Mas sua mãe a alerta para não se desviar do caminho principal, porque é perigoso se embrenhar pela floresta. Quando ela está a caminho, é abordada por um lobo. Ele quer devorá-la, mas se contém, porque há muitos lenhadores na região que podem vir atrás dele. Hoje estou contente, vai haver festança. Tenho um bom petisco para encher a minha pança. Boa de lábia, a fera se aproveita da ingenuidade da menina e a convence a sair da trilha. E o pior, descobre o endereço da vovó. Ligeiro e bom conhecedor da floresta, o lobo chega primeiro na casa da velha senhora e a devora. Ele então se veste com suas roupas e se deita em sua cama. A menina chega e estranha a voz da avó, mas ingênua acha que a velhinha só está gripada e entra na casa mesmo assim. Vestido com a camisola da avó, o lobo fala para a menina se deitar na cama com ele. Ela então se despe e embaixo das cobertas espanta-se com a figura que encontra. E aí vem aquele clássico diálogo. Minha avó, que braços grandes você tem. É para abraçar você melhor, minha neta. A menina percebe que não é a vovó e sente o perigo quando estranha os dentes enormes da criatura na cama, que justifica assustadoramente. É para comer você. E o lobo a devora. Enfim, a história acabava assim. Não pode ser. Apenas em 1812, 115 anos depois da versão escrita por Charles Perrault, os alemães irmãos Grimm reescreveram a história, dando uma amenizada, mudando esse final. Equipe Grimm, às suas ordens.
Nesta nova versão, após devorar a Chapeuzinho, o lobo dorme de barriga cheia e o seu ronco chama a atenção de um caçador que passava pela cabana. O homem supõe que o lobo tenha atacado a velhinha que morava na casa e abre a barriga do animal com uma tesoura, salvando o Chapeuzinho e a avó, que estavam vivas lá dentro. Com raiva do animal, a menina enche a barriga do lobo de pedras e o lobo acorda e tenta fugir, mas por causa do peso das pedras na barriga, nem consegue caminhar. O caçador o mata e tira sua pele para levar para casa. Enfim. O que isso quer dizer? Não sabemos. Olha, se a tentativa era deixar a história mais leve, acho que os irmãos Grimm falharam miseravelmente nesta missão, porque eu acho esse final bem assustador e macabro. Tá legal, calma lá, não é tão ruim assim. Só um dado curioso. Acredita-se que o conto de Chapeuzinho Vermelho tenha sido inspirado na história real de um agricultor alemão chamado Stubby Peter, que viveu no século XVI. Ele ficou conhecido na região como lobisomem de Bedburg por ser acusado de matar animais, abusar de jovens e crianças, além de se alimentar das suas vítimas. Um horror. Segundo registros da época, Peter usava uma pele de lobo quando perseguia suas vítimas. E historiadores acreditam que esses crimes terríveis marcaram a população local, deixando marcas profundas no imaginário coletivo da época. Os outros contos de fadas mais famosos de todos os tempos também eram bem assustadores em suas versões originais, antes daquele verniz leve civilizatório aplicado por Perrault e pelos irmãos Grimm. Conta! Em João e Maria, por exemplo, os irmãos são abandonados na floresta pelo próprio pai, que não tem condições de cuidar das crianças. Eles então perambulam pela região até encontrar a casa de uma bruxa que as aprisiona e as engorda para que se tornem refeição. Esse conto revela uma realidade cruel da Idade Média. Devido à miséria extrema, era muito, mas muito comum as crianças serem abandonadas pelas próprias famílias. A fome era real e a atitude da bruxa só revela o que as pessoas eram capazes de fazer pela sobrevivência. Isso aqui nem tá parecendo sopa. Tá parecendo mais água suja. A alta taxa de mortalidade das mulheres na hora do parto também era muito retratada nos contos antigos. As mães de Cinderela, Branca de Neve, João e Maria, por exemplo, foram vítimas dessa terrível realidade. Eu nem tenho mãe. Nem a gente. Dar à luz a uma criança era tão perigoso que a expectativa de vida de uma mulher no século XVII não passava de 19 ou 25 anos, dependendo da região. O tempo passou e a dor se transformou em lembrança. Nesta época, a taxa de mortalidade das esposas era 70% mais alta do que a dos maridos. E viúvos, 80% dos homens voltavam a se casar. E dessa realidade surgiu a figura da madrasta, a madrasta má, que tendo que cuidar da família com poucos recursos, priorizavam seus próprios filhos, negligenciando os enteados. Ele sentia que faltavam à menina carinhos de mãe. Por isso, resolveu casar-se de novo. A figura da velha bruxa má também teve origem nesta dura realidade das mulheres no passado. Devido às condições de vida precárias, poucas conseguiam chegar à velhice. E quando chegavam, normalmente ficavam sozinhas, muitas vezes abandonadas, sobrevivendo em cabanas miseráveis. Você está sozinha, meu bem. Na história original de Cinderela, as mulheres também são retratadas de maneira bizarra, quase cruel. As irmãs malvadas dela fazem de tudo para se casar, porque naquela época, uma mulher que não se casasse tinha poucas chances de sobreviver sozinha. Mamãe, ele chegou! Granduque! Estou bem vestida! Estou tão nervosa! Minhas filhas, lembrem-se bem, não terão outra chance, não falhem! Consideradas feias, coitadas, achavam que nunca se casariam. Então elas fizeram de tudo para os pés caberem no sapatinho de cristal. Eu nem
meu sapatinho! Ora veja, é o meu sapatinho! Uma delas cortou os dedos e a outra o calcanhar. Tem que caber! Serviu! Serviu? Mas o príncipe percebeu o sangue e descartou as duas. E mesmo depois do fora, elas tentaram comparecer à festa de casamento entre Cinderela e o príncipe, mas as irmãs tiveram os olhos furados por pássaros. Um horror! No final da história, Cinderela quebrou o pescoço da madrasta má com a tampa de um baú, matando a vilã. Eu, hein? Não gostou, madrasta? Em A Bela Adormecida original, enquanto ela estava dormindo, o príncipe a violentou e foi embora. O boy lixo caiu fora, largou ela lá, e ela engravidou e deu à luz a gêmeos enquanto dormia. O que você acha disso? Não acho legal, não. Ela só acordou porque, famintos, os bebês sugaram seu dedo, tirando a agulha envenenada dele. Uma versão mais antiga conta ainda que ela só teria acordado porque os bebês famintos começaram a comer a sua carne. Macabro! Oh, não! Ariel, a Pequena Sereia, também tinha uma versão bem cruel no passado. Ao invés de conceder sua voz à bruxa malvada em troca de pernas, ela teve sua língua cortada. Suas novas pernas doíam muito, como se ela andasse sobre cacos de vidro. E caso Ariel não conseguisse um beijo de amor verdadeiro de seu amado, ela morreria. Mas o príncipe, olha só, hein, se casou com outra. E você, Eric, aceita Vanessa como sua legítima esposa? Aceito. E ela queria voltar para o mar. Ela tentou então matá-lo para se livrar da maldição, mas não conseguiu. E desesperada, Ariel se jogou no mar e se transformou em espuma. Olha, não sei nem o que dizer. Em Branca de Neve, a rainha má mandou matar a jovem por inveja de sua beleza e exigiu que o caçador lhe trouxesse como prova não apenas o coração, mas o fígado também, para que ela pudesse comê-los. Tu a matarás! Mas para que eu tenha certeza, traz o coração dela aqui. Quando ela então descobre que foi enganada, envenenou a Branca com uma maçã enfeitiçada. O príncipe então não conseguiu acordá-la com um beijo, mas deixou o caixão da menina cair e o pedaço da maçã preso em sua garganta se soltou e ela acordou. Quer dizer, ela acordou porque o príncipe, atrapalhado, tropeçou no caixão, ele caiu, a maçã saiu da garganta e foi isso. O fato é que o príncipe e a Branca de Neve se casaram e convidaram a rainha má para a cerimônia, mas como vingança a forçaram a calçar sapatos em chamas e a dançar até morrer. Olha, eu já nem sei mais o que é pior aqui. Estes são só alguns exemplos terríveis das histórias macabras que deram origem aos contos de fadas tradicionais que tanto amamos. Eu, hein? E como vimos aqui, eles eram macabros demais e foram sendo amenizados com o passar do tempo. E mesmo após as mudanças dos irmãos Grimm, alguns deles ainda eram bem pesados. E isso só mudou mesmo no século XIX, quando o romancista dinamarquês Hans Christian Andersen reescreveu cerca de 200 contos no período entre 1835 e 1872. Suas versões, aí sim, eram totalmente imbuídas pelo espírito romântico da época, tornando-as realmente leves, lúdicas e poéticas. Eu tenho que encontrar a moça que tem essa voz tão doce! Por este feito, ele passou a ser considerado o verdadeiro criador da literatura infantil. Mas apesar da leveza aplicada por Andersen nos contos de fadas, foi Walt Disney que deu a eles finais realmente felizes e encantadores. Desde o sucesso
sucesso do longa-metragem em animação para Branca de Neve em 1937, ele passou a investir pesado em versões bonitas e grandiosas para os contos mais famosos de todos os tempos. Lembre-se que na época era aquela época do fascismo, nazismo, a guerra, e era tudo muito pesado na realidade. Então esses contos, os grandes musicais de Hollywood, vieram para amenizar essa realidade tão pesada que as pessoas enfrentavam na vida real. Hoje, as princesas Disney encantam todas as gerações e são praticamente um patrimônio da cultura popular, que rende lucro de cerca de 4 bilhões ao ano. É muito dinheiro! A evolução dos contos de fadas não foi definitiva com Walt Disney. Apesar de suas versões serem verdadeiros clássicos, as antigas histórias continuam sendo adaptadas conforme o contexto histórico de nosso tempo. E hoje, os finais felizes são questionados e as princesas estão sendo empoderadas em narrativas mais independentes. Eu sou Merida e pela minha própria mão eu vou lutar! Com maior diversidade e inclusão. Olha, me desculpe, eu adoraria ajudá-lo, mas é que já sapo nem pensar. Agora já não se prendem mais a padrões estéticos, muito menos ao amor eterno por algum príncipe encantado. Não pode se casar com quem acabou de conhecer. Posso sim, se for amor verdadeiro. Ana, o que sabe sobre amor verdadeiro? Como as meninas da vida real, as princesas hoje podem o que elas quiserem, do jeito que desejarem. One warrior knows another. You were always there. Yet I see you for the first time. E isso sim, pra mim, é que é um final feliz. Esse é o caminho que eu escolho, papai. E pra hoje é o que tem. E viveram felizes para sempre. Ah, tá. Eu duvido muito, mas valeu. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Puxa uma cadeira e entra na conversa. Comenta aí o que você acha disso tudo. Me conta se você conhecia essas versões tenebrosas dos antigos contos de fadas. E me fala também qual é a sua história atual favorita e o que você está achando dessas atualizações das princesas. Aproveita, se inscreve no canal, compartilhe se você gostou e ative o sininho para receber as notificações e a gente poder se encontrar mais vezes por aqui. Meu nome é Ana Bernardinelli, eu tô indo, mas eu volto. Beijo, tchau!